No Brasil, a prisão não é apenas o fim de uma liberdade, é o início de um ciclo brutal de abandono, silêncio e esquecimento. Por trás dos muros altos, há histórias que raramente chegam à sociedade. Histórias de superlotação, violência, humilhação e sobrevivência diária. Hoje damos voz a quem viveu essa realidade na pele. Prepare-se para ouvir a verdade sem filtros. Porque a prisão não começa com grades, ela começa com o silêncio da sociedade. Pedimos para que o Dr. Igor nos contasse um pouco do que viveu dentro do sistema carcerário. Desde que eu entrei no direito, falavam que existia uma diferença, eu já sabia que existia uma diferença enorme de teoria e prática. Na teoria, tudo isso que você perguntou deveria existir. Na prática, é tudo falácia, é tudo mentira. Na teoria, a lei de execução penal diz, que a obrigatoriedade, quando você adentra no sistema carcerário, preso, o sistema te forneceria material higiênico, alimentação minimamente adequada, o respeito total, que deve continuar dentro do sistema carcerário. Isso aí é tudo mentira. Alimentação enormemente precária, quando não vem estragada, na maior parte do tempo. Quando não vem estragada, é uma sorte que a pessoa lá dentro tem. Eles te pagam uma refeição, pode-se falar no máximo 3 refeições, de manhã um café, um pão, tá seco, sem nada. Não que tenha que vir com queijo, presunto, nada, mas mínimo de dignidade para a pessoa, independente de onde ela esteja. O almoço, quando pagam, é umas 11 horas da manhã, e a janta 3 horas, 3h30 da tarde. E quando não vem estragado, como eu falei, ou você come de uma vez, ou aguarda e reza para não estragar, para você poder comer mais tarde. Nada disso que dizem na teoria, os nossos governantes falam, uma realidade totalmente deturpada do que na teoria deveria acontecer. Essa é a realidade do sistema carcerário. Então, a pergunta que você me fez, foi respeitado? Não. É respeitado? Não. E se continuar dessa forma, não vai ser nem tão cedo ou nunca. Em outubro de 2024, a população carcerária do estado do Rio de Janeiro era de 46.331 pessoas. 32 das 46 unidades prisionais do estado operam acima da capacidade permitida. Parte de médica é mais precário ainda. Eu passei por momentos, precisei de atendimento médico e não tive. Requisitei aos funcionários atendimento, não fui atendido. Direitos humanos não existe, ali quem sabe são eles. Então se tiver que passar mal, ou aguarda a morte ou aguarda a vontade deles. Sistema que deveria funcionar para uma possível ressocialização de alguém. Você chega lá, um local para 60 pessoas, tem 200, uma cela, não tem colchão, não tem material de higiene. Se eles lá, os próprios presos não ajudarem um ao outro, ou você compra, quando sua família puder levar, se deixarem entrar, você tem acesso, senão, acesso nenhum. De acordo com o MPRJ, no segundo semestre de 2023, a CEAP produziu 51 laudos que atestavam o estado precário de conservação das penitenciárias. Do meu ponto de vista, para poder resolver a longo prazo essa situação da ressocialização do sistema carcerário brasileiro, posso falar com mais propriedade de carioca, seria funcionar a lei e aplicar lá dentro que exista a saúde, a educação e o trabalho. É muito fácil falar que se eu estiver em tal lugar, eu vou criar algo para que o preso trabalhe, o preso é sempre errado, o preso tem que morrer, o preso fez isso e tal, mas se lá dentro não tem um polo de trabalho, não tem uma empresa que coloca um polo de trabalho lá dentro, não tem uma educação minimamente necessária e que funcione para o preso, e quando tem é para 1% da população carcerária da unidade prisional que existe, a unidade escolar, e a saúde, que não existe também. Então, para funcionar tanto lá dentro quanto aqui fora, se nós quisermos que funcione a ressocialização para quem já está lá dentro, precisamos ter esses 3 funcionando, esses 3 pilares. Se nós quisermos que lá diminua, que a população carcerária a muito longo prazo reduza, temos que aplicar aqui fora educação, saúde e trabalho para todos, sem distinção, sem discriminação de gênero, religião, quaisquer que seja. Sem isso, a muito longo prazo nada vai mudar, só vai piorar. Só piora. E ressocialização, como já está indo por água abaixo, se não tentar começar agora, nada mais muda. Vai complicar. Infelizmente, eu vivi coisas que ninguém quer viver, sem o ter feito. Coisas que... Então, espero que futuramente, pessoas que estão vindo agora, estudantes que estão vindo agora, possam, esses 10% que eu pude falar aqui, tentar cair um pouco na realidade para poder brigar pelo direito. Não é brigar pelo preso em si, brigar pelo bandido, como diz advogado criminalista, é advogado de bandido. Não. Defendemos o direito. O direito está ali para ser cumprido. Quem criou tem que cumprir. Então, espero que possamos ajudar outras pessoas. Como era o acesso à alimentação, saúde e higiene dentro do presídio? Então, falar pela alimentação, né? Que é uma coisa assim, que é surreal. Né? A gente não está ali numa colônia de férias.
A gente não tá num hotel, né? Mas é desumano a comida. A comida, a maioria das vezes, ela chega de manhã no presídio e ela é distribuída ao meio-dia. E muitas das vezes a gente come comida azeda. Porque se você não comer azeda, você não come. Você passa fome. Não existe janta no presídio. A higiene é bem precária, porque o sistema, a SEAP, eles não fornecem produto de limpeza, sabonete, coisa de produto de esterilização. A superlotação também já não ajuda. Você teve acesso à educação ou alguma oportunidade que ajudasse na sua ressocialização? Sim, eu tive. Eu me lembro que eu prestei vestibular lá dentro, da UERJ. Mas assim, foi uma coisa que apareceu oportunidade lá para eu me inscrevi, mas eu não tinha acesso à escola, não tinha acesso a uma biblioteca. Então assim, é só para dizer que tem, né? Então não funciona também, de maneira nenhuma. O que acha que deveria mudar para que realmente a ressocialização funcionasse? Então, assim, eu não tenho um número aqui para você. Eu hoje, Júlia, eu procuro esquecer tudo aquilo, mas não consigo. É coisa que fica marcada. Então, a ressocialização não depende do ambiente. Se você se arrependeu, né, do que você fez, você vai ser ressocializado dentro de você. Mas eu não acredito que o que as pessoas passam lá dentro com isso, que eles não podem usar isso como tática para ressocializar, por exemplo. Não vamos dar moleza não, o cara tem que... Porque eu acho que aquilo ali é uma fábrica de fazer maluco e criminoso. Por dentro do sistema prisional, lá dentro, eu aprendi a vender, coisa que eu não fazia. Eu aprendi como dar golpe, porque dava um golpe do meu lado. Eu aprendi um montão de coisa que eu não sabia. Então, eu acho que é uma escola de criminoso. É por isso que eu acho que é uma coisa muito subjetiva, de cada um. Mas, independente de ressocialização ou reintegração, assim, eu queria falar de humanidade. As pessoas ali tinham que ser tratadas com humanidade. É desumano como elas são tratadas ali. Então, na minha opinião, não é uma verdade, é só minha opinião, né? A forma como tratam o preso, né? Porque é muita coisa envolvida, né? É dinheiro, é isso e aquilo, mas também tem um pouco da raiva da sociedade que está ali dentro, né? Os guardas, o diretor, a polícia, né? E até um pouco, vou falar até um pouco mais, né? Um juiz que de repente dá uma sentença a mais do que tinha que dar, porque está com raiva, porque o familiar foi roubado e não gosta do cara que é assaltante, entendeu? Então, tudo é um jogo de cartas marcadas, na minha opinião, né? É uma opinião minha, sabe? Poderia ter, assim, a humanidade de tratar o preso como ele já está ali pagando a pena dele. Eu acho que basta, sabe? E ponto. Eu acho que deveria ser respeitado o direito do cara, pô. Entendeu? Ele errou, ele cometeu um crime e ele está ali pagando por isso. Não importa quanto tempo ele vai ficar, o importante é que ele já está ali. Ele poderia... Agora eu vou falar um pouco do estudo, né? Dos estudos lá dentro. Poxa, quando eu ensinei uns 6 a ler, escrever, os caras vinham na grade para assinar um documento e botavam o dedo, né? Fazia biometria. E, lógico, para me poder passar um pouco do tempo, eu perguntava, pô, cara, você não sabe ler e escrever? Eu não sei. Aí cria aquela revolta, né? E aí eu falava, pô, vamos aprender. Esse espírito de um ajudar o outro lá dentro é muito legal. E muita gente começou a assinar na grade o nome, né? Com uma caneta, porque um ajuda o outro lá dentro, né? Não é o sistema que ajuda. Se tivesse, Júlia, pelo menos a comida, que é uma coisa que eu, né? É muito revoltante a comida que o cara come ali dentro. Se tivesse uma boa comida, a saúde, né? O cara precisa fazer um exame periódico ali de 6 em 6 meses, tuberculose, muita tuberculose lá dentro. E tivesse estudo, pô, o cara tem um gostinho de saber como é que é o estudo, como é que é escrever, como é que é aprender a ler e escrever, ciências, história, aprende lá dentro, o cara sai, ele vai pensar, de repente ele pode, aí vai ser uma escolha dele, mas pelo menos ele teve uma escolha, o sistema ofereceu para ele uma oportunidade dele conhecer o que é o meio acadêmico, né? Ele vai escolher, poxa, se eu agora der continuidade aos meus estudos aqui fora e aprender uma profissão, de repente eu não preciso voltar para o crime e voltar para aquele lugar onde eu estava. Eu penso assim, sabe? Eu acho que se tivesse, pelo menos na estatística, o índice de ressocialização, ele seria bem maior do que é hoje. Você já parou para pensar em como é a visão de um policial sobre isso?
Então, a partir do momento que é feita a captura na rua e levado até a sede policial, existe a cela em que, geralmente mais de uma cela, em que a gente vai fazer a divisão. Colaborar com a polícia na hora da captura pode ser benéfico para o agente? Na hora da prisão-captura, isso com certeza. Existe a súmula vinculante 11, que a gente só vai algemar em certas circunstâncias. Então, se o autor da conduta, do crime, na hora do flagrante, ou prisão temporária ou preventiva, não trouxer para a gente nenhum risco, não há por que você colocar algema. Então, faz-se a captura de forma normal, a condução é coercitiva, só que, sim, realmente a gente tem que ter um bom senso, um julgamento subjetivo ali no momento, para diferenciar uma prisão de outra e, de toda forma, sempre assegurando a saúde e a integridade física do apenado. Imagine viver em um espaço superlotado, sem condições mínimas de higiene e dignidade, onde a ressocialização é apenas uma promessa vazia. Esse é o cenário de milhares de pessoas privadas de liberdade. Mas será que a prisão deveria ser apenas punição? Punir sem reabilitar é perpetuar o problema. Precisamos discutir maneiras de transformar o sistema, garantindo justiça sem abrir mão da humanidade.